Olá pessoal, bom dia. Na aula passada eu deixei uma tarefinha de casa para vocês fazerem, que era a página 393 e a página 394, tá? Então na aula de hoje a gente vai corrigir esses exercícios, beleza? Então pega a apostila de vocês, o caderno, né? Que vocês devem ter feito no caderno, porque não tinha espaço na apostila, e a gente vai corrigir juntos esses exercícios, tá bom? Então vamos lá. O exercício número 1, ele fala assim: leia o texto sobre o censo escolar no item 1, na seção 2, na seção exercício 2. Esse tipo de pesquisa é feito por amostra ou envolve toda a população? Justifique sua resposta. Vamos ler o texto juntos? Pra gente ver se ele fala sobre população ou se ele fala sobre amostra. O texto tá lá na página 390, vocês devem ter lido já ele em casa, né? Então vamos ler ele de novo? Fala assim, ó. O censo escolar é uma pesquisa que tem por objetivo fazer um amplo levantamento sobre todas as escolas de educação básica no país e envolve as escolas, os alunos e os professores. Ele é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação. O Censo Escolar de 2006, publicado em 17 de fevereiro de 2017, revelou que o país contava com 186.100 escolas de educação básica, sendo que a maioria, 62% dessas escolas, está sob a responsabilidade dos estados e municípios. O censo escolar revelou ainda que a rede de escolas privadas passou de 21,1% em 2015 para 21,5% em 2016. Então esse é o texto, tá vendo? Ele está falando sobre o INEP, que é um instituto de pesquisa, enfim. E aí ele pergunta se esse tipo de pesquisa feito pelo INEP, ele é uma pesquisa, esse tipo de pesquisa é feito por amostra ou envolve toda a população? Justifique a sua resposta. O que é uma pesquisa feita por amostra? Uma pesquisa por amostra, vocês já aprenderam, que é quando eles pegam uma parte só da população. Eles não conseguem pegar todo mundo, eles pegam só uma parte. E a população é quando é feita com toda a população. Então, essa pesquisa do INEP, ela é feita por população. Por quê? Eles conseguem os dados de todos os estudantes, eles conseguem pegar todos esses dados, tá? Então, essa é uma pesquisa de população, tá? Então, coloca aí, a número 1 é população. E aí justifica, né? Dessa forma que a gente falou, certo? A número 2 fala assim, ó, a coleta de dados realizada anteriormente por sua turma pode ser considerada uma amostra dos alunos de sua escola? Justifique a sua resposta. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa pesquisa, né? Inclusive, quem fez esse exercício anterior com vocês foi a professora Camila, né? E ela fala nos vídeos que ela deu dados fictícios, né? Então, o certo, se a gente estivesse tendo aula normalmente na escola, a gente ia conversar na sala, ia pegar esses valores reais, né? Então, essa questão número 2, ela vai ficar um pouquinho ruim pra gente fazer por conta disso, né? Porque a gente não conseguiu pegar os dados certinhos com vocês. Mas vamos supor que a gente tivesse pego esses dados, que a gente estivesse na sala e vocês tivessem falado quantas pessoas moram na casa de vocês, tudo aquilo que pede na tabela anterior, né? O estado que vocês nasceram. Acho que essa resposta até a professora conseguiu com vocês, né? E aí ele pergunta, ó, a coleta de dados realizados, então, se essa coleta tivesse sido dessa forma, se tivesse tido essa conversa em sala de aula, ela seria uma amostra dos alunos da sua escola? Justifique sua resposta. Seria, não seria? Porque vocês são uma sala, então vocês não são a escola inteira, vocês vão ser uma sala, então seria uma amostra da escola, não seria? Então pode ser uma amostra. Vocês também podem ser uma população, porque, por exemplo, oitavo ano só tem vocês. Então, se eu pensar no oitavo ano, pode ser uma população, porque eu consegui falar com todos os alunos do oitavo ano e pegar dados de todos os alunos do oitavo ano, tá? Então, seria uma população. Então, a resposta pode tanto ser amostra, se a gente for considerar a escola inteira, ou pode ser população, se a gente for considerar só o oitavo ano, tá? Então, na resposta, ela vai ser uma resposta pessoal de vocês. Vocês podem escolher população ou amostra, mas aí vocês têm que explicar direitinho por que é uma amostra, por que é uma população, tá bom? Vamos agora
agora para a número 3. A número 3, ela fala assim: classifique as variáveis a seguir como qualitativa ou quantitativa. No caso das qualitativas, classifique-as como nominal ou ordinal. No caso das quantitativas, classifique-as como discreta ou contínua. Então vamos lá. A número 3, letra A. Sexo das pessoas pesquisadas. Quando eu falo de sexo das pessoas, eu tenho dois tipos, feminino ou masculino. Eu tô falando de números? Não, eu tô falando uma palavra, não é? Feminino ou masculino. Então a gente tá falando de uma pesquisa qualitativa. Tá, agora a gente tem que saber se ela é nominal ou se ela é ordinal. Bom, a gente aprendeu que ordinal é quando a gente tem uma relação de ordem. Nominal, a gente não tem essa relação de ordem. A gente consegue uma relação de ordem feminino e masculino, ou é masculino e feminino? A gente não sabe, não tem uma ordem, não é? Então, a gente pode falar que ela é qualitativa nominal. Certo? Letra B agora. A letra B, ela fala assim: idade das pessoas pesquisadas. Então, qual é a idade das pessoas pesquisadas? Quando a gente está fazendo uma pergunta, o que a pessoa vai responder? Se a gente fala assim, qual é a sua idade? Ela vai falar um número, né? Ah, eu tenho 15 anos, eu tenho 20, eu tenho 30. É um número. Então, é uma pesquisa quantitativa. Quantitativa. E aí, ela vai ser, a quantitativa, ela vai ser contínua ou ela vai ser discreta? Ela vai ser discreta, a pessoa não vai conseguir falar um número pra mim da idade dela? Então ela é discreta. Letra C. A letra C fala grau de escolaridade das pessoas pesquisadas. Então, se a gente perguntar o grau de escolaridade, vai ser um número que a pessoa vai falar? Não, né? Então, vai ser uma pesquisa qualitativa, tá? Mas esse grau, a gente vai conseguir relacionar ele em uma ordem, não vai? Então, ela é qualitativa ordinal. Letra D. Evolução do salário de um trabalhador ao longo de 10 anos consecutivos. Quando a gente fala de salário, a gente está falando um número. Ah, meu salário é R$1.000, é 1.500. A gente está falando números. Então, quando a gente fala de número, a gente fala de uma quantidade, não é? Então, ela é uma pesquisa, ela é uma variável quantitativa. E aí, ela vai ser discreta ou contínua? Ela vai ser contínua, porque ele fala da evolução do salário. Esse salário não vai poder ter mudado em 10 anos? Provavelmente vai mudar, né? Então ela é uma pesquisa, esqueci o nome, contínua, não é discreta, tá? É contínua. E a última, letra E. Cidade na qual residem pessoas pesquisadas. A gente está falando de cidades, não são números, né? São nomes de cidades. Então vai ser qualitativa. Eu consigo estabelecer uma ordem das cidades? Não, né? E não tem uma ordem certa pra gente seguir. Então ela é nominal. Se vocês quiserem um tempo para corrigir, vocês pausam o vídeo, tá? Que eu já vou apagar.
Muito bem, vamos agora fazer a número 4. A número 4, ela fala assim, ó. Em novembro de 2016, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, havia no Brasil cerca de 12,9 milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade. Segundo o IBGE, a taxa de analfabetos vem caindo na última década, mas o recuo é lento. A tabela abaixo traz a taxa de analfabetismo das pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, segundo os dados da PNAD e IBGE 2015, tá? Então ele está lá. No ano de 2010, tinha 9,6% de analfabetos com 15 anos ou mais. Em 2011, 8,6%. 2012, 8,7%. 2013, 8,5%. 2014, 8,3%. E 2015, 8%. Letra A. Classifique a variável como qualitativa, nominal ou ordinal, ou quantitativa, discreta ou contínua. Então, ela vai ser uma variável o quê? A gente não está falando de números, não é a porcentagem, lá a gente está falando de números, de quantidade, a porcentagem de pessoas analfabetas. Então, a gente está falando de uma quantidade. Exercício 4. Quando a gente fala de quantidade, a gente tem uma pesquisa quantitativa. E nesse caso, a gente vai ter uma quantitativa contínua, não é? Então, quantitativa contínua. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre qualitativa, quantitativa, volta lá naquele textinho lá que vocês leram, tá? A gente leu junto, vocês leram também em casa, dá uma lida melhor nele, tá? Pra lembrar, tá bom? É possível construir um gráfico de curvas com esses dados? Justifique sua resposta. Quando vocês leram aquele texto, ele fala sobre o gráfico. Quando a gente tem uma variável quantitativa discreta, que são os números, né? Idade, por exemplo, a gente consegue construir gráficos de barras. Quando a gente tem contínua, a gente não consegue gráficos de barras, a gente consegue só uma curva. Então, sim, a resposta aqui na letra B é sim. Porque quando a gente tem... Ele pede para justificar, né? Então, a gente pode colocar assim. Quando trabalhamos com variáveis quantitativa contínua, o nosso gráfico forma uma curva, tá? Então, vamos colocar isso. Quando trabalhamos com variáveis quantitativas contínua, nosso gráfico forma uma curva. Beleza? O que se pode dizer sobre a taxa de analfabetismo do Brasil de pessoas com idade igual ou superior de 15 anos? O que a gente pode falar dessa taxa? Bom, olha lá as porcentagens e os anos. Ela tá diminuindo, não tá? O índice ele é alto, são bastante pessoas que não são alfabetizadas, porém ele tá diminuindo, tá vendo? Ó, 2010 era 9,6, em 2015 foi só não, né? Mas diminuiu para 8%. Então vocês podem colocar isso, tá? E pode pensar, pode analisar essa tabela e pensar no que vocês podem escrever aí analisando a tabela, tá bom? Se quiserem copiar isso daqui também, pode dar um pause no vídeo que eu vou fazer a próxima tabela, tá?
Ó, questão número 5 agora. Em 2011, quando foi realizado o último censo em Portugal, a população de residentes era de 10.557.600 habitantes, tendo 5.042.000 homens e 5.515.600 mulheres. Veja dados sobre o analfabetismo em Portugal. Então eu não vou falar todos, mas vamos olhar só ali na primeira coluna, na primeira linha, desculpa. Então ele fala assim, ó, o ano é 1970. O total de pessoas que não são alfabetizadas é 1 milhão. Ó, o título da tabela tá assim, ó, população residente analfabeta com idade igual ou superior a 10 anos, segundo o censo. Então aqui as pessoas têm 10 anos, tá? Não são 15 anos como na tabela anterior do Brasil. Essa de Portugal vai ser superior a 10 anos. Então, o primeiro ali, o ano é 1970. O total de pessoas que não são alfabetizadas é 1.795.210. Aí, ele vai separar por homem e mulher, né? Sexo masculino e feminino. Então, ali, o primeiro, sexo masculino, a gente tem 640.990 homens, então, que não foram alfabetizados. E no feminino, 1.154.220 mulheres que não foram alfabetizadas, tá vendo? Então é isso, daí ele vai dar os dados de 1981, 91, 2001 e 2011, tá? Aí vocês dão uma analisadinha aí na tabela. Na verdade, vocês já deram, né? Porque vocês já fizeram esses exercícios, a gente tá só corrigindo. Letra A. Complete a tabela calculando a porcentagem ou frequência relativa de cada sexo em relação ao total em cada ano. Para a gente calcular a porcentagem, na aula anterior, a gente calculou algumas porcentagens, né? A gente pode fazer daquela forma que eu fiz, que a gente pega a quantidade, divide pelo total e multiplica por 100, ou a gente faz uma regra de 3, tanto faz. Das duas formas vão estar certas. Eu vou mostrar isso para vocês no primeiro item. E aí vocês podem, eu vou mostrar as duas maneiras de fazer, tá? E vocês podem escolher a forma que vocês acham mais fácil de fazer, tá? Então, olha ali, ó, ele quer a porcentagem do primeiro. Então, ali de 1970, 640.990 homens não eram alfabetizados. Então, vamos ver como que a gente acha a porcentagem. A gente pode fazer assim, ó, 640.990 dividido pelo total. O total de homens o total de pessoas em 1970 tá ali do lado, ó, 1.795.210. A gente vai fazer isso na calculadora e depois, quando a gente chegar no resultado, a gente vai multiplicar por 100. E aí a gente vai chegar na resposta. Vamos ver? Ó, pega a calculadora de vocês. Vocês já fizeram, na verdade, né? Mas se quiserem fazer junto de novo, ó, 640.990 dividido por 1.795.210 igual, aqui deu 0,35, 70, 52, enfim. Eu não vou apagar, eu vou deixar aqui e vou multiplicar por 100. E aí vai dar 35,7. Dessa forma, eu não preciso fazer continhas assim, armar, né? Eu posso fazer tudo direto da minha calculadora. Ou, se vocês preferirem, podem fazer regra de 3. Como que a gente faz a regra de 3? É porcentagem, né? Regra de 3. Então, o total que eu tenho é 795.210 pessoas, não é? Isso não é o meu total? Então, é o meu 100%. Aí, 640.990 vai ser quantos por cento? X, né? Porque eu não sei. É o que eu quero descobrir. Aí, a gente vai multiplicar cruzado. Então, vocês já sabem fazer regra de 3. Vai ficar 1.795.210x é igual. Aí, agora a gente vai multiplicar. 640.990 vezes 100. É só a gente acrescentar um zero, né?
490. E aí vamos acrescentar 2 zeros, tá? Se quiser multiplicar na calculadora para ser mais fácil, não importa. Agora, isso aqui tá multiplicando o x, a gente vai dividir, certo? Então vai ficar x é igual a 64 milhões e 99... 640 milhões 990 mil. Na verdade é 64 milhões e 99 mil, né? E agora aqui vamos dividir 1.795.210. Vamos ver quanto que vai dar essa conta? 64 milhões e 99 mil dividido por 1.795.210. Deu 35,7%. Tá vendo, ó? Deu exatamente o mesmo resultado, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Então, gente, é isso. Vocês podem fazer por regra de 3 ou vocês podem fazer direto, tá? É muito mais fácil, é muito mais rápido, né? Não é mais fácil. Algumas pessoas acham mais fácil fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Assim é mais rápido. Mas se você se sente mais confortável fazendo a regra de 3, não tem nenhum problema, tá? A correção eu vou fazer com a calculadora, tá? Pra gente agilizar aqui, tá bom? Então vamos lá. O próximo vai ser o... Na verdade, eu já vou falando o resultado pra vocês, tá? Eu não vou fazer na calculadora porque eu já fiz, mas aí eu vou falando pra vocês como que vocês deveriam fazer, tá? O próximo é o feminino, então de 1970. Então, como que vai fazer? Vai pegar 499... Opa, desculpa. 1.795.210 e vai dividir pelo 1.154.220, tá? Igual a gente fez aqui. Ó, então, primeiro a gente vai colocar a quantidade de mulheres. Aqui tá a quantidade de homens, não é? Então, qual é a quantidade de mulheres? 1.154.220. Quantidade de mulheres analfabetas. Vamos dividir. O valor aqui é o mesmo, que é a quantidade de pessoas, não é? Então, 1.795.210. Aí, multiplica por 100, você vai chegar em 64,3%. Tá bom? O próximo ali é masculino. Então, ó, o total de pessoas é de 1.520.474. Então, agora vamos ver a porcentagem de homens analfabetos. Então, a gente não tem 532.704 homens analfabetos? Então, vai fazer lá. Pega a calculadora e põe lá na calculadora. 532.704 dividido por 1.520.474. Aperta igual, o resultado você vai multiplicar por 100, porque a gente quer a porcentagem, né? E aí vai dar 35, tá? Então vai ser 35%. Agora, a quantidade de mulheres analfabetas em 1981. Vamos lá, pega a calculadora de vocês. Põe aí, 988.770 dividido por 1.520.474 igual, aí você vai fazer vezes 100 para chegar na porcentagem. E aí você vai chegar em 65%, tá bom? E assim vocês vão fazer para o ano de 91, 2001 e 2011. Eu não vou ficar aqui falando, igual, né, uma tagarela, mas eu vou falar os resultados para vocês, tá? Eu vou colocar aqui na lousa para vocês conferirem se está certo, tá? Então vocês vão cansar de ouvir a minha voz falando esses monte de números. Então, ó. Vamos colocar os anos aqui, ó. 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011. Eu não vou colocar a tabela inteira, tá, gente? Eu vou colocar só o que é pra vocês completarem.
Então, aqui vai ser a porcentagem dos homens. Então, deu 35,7, 35, 33,2, 33,6, 31,9. E aqui das mulheres. Então, ó, masculino e feminino, tá? Pra não confundir vocês. 64,3, 65, 66,8 e 66,4 e 68,1. Então, aqui tá respondida a letra A, tá? A letra A pede: complete a tabela calculando a porcentagem ou frequência relativa de cada sexo em relação ao total em cada ano, tá? Então, são essas as respostas, tá bom? Letra B. Classifique a variável como qualitativa, nominal ou ordinal, ou quantitativa, discreta ou contínua. A gente tá falando de número de pessoas? Aqui eu não coloquei. Mas a gente tá falando do número de pessoas, né? 1.795.210, né? 1.520.474. A gente tá falando de número de pessoas, não tá? Então, quando a gente fala de um número, a gente tá falando de uma quantidade. Então, a nossa variável, ela é quantitativa. Ela é discreta ou ela é contínua? Ela é discreta, não é? A gente tá falando um número exato já pra vocês? Então, ela é uma variável quantitativa discreta, tá bom? Então, lá na letra B, vocês escrevam. Isso aqui é a letra A, tá? A letra B, vocês escrevam. Variável quantitativa discreta. Vamos agora para a letra C. Qual a porcentagem da população analfabeta em Portugal em 2011? Agora ele quer a porcentagem da população analfabeta. Ele não quer saber nem de homem nem de mulher, porque aqui a gente tem separado de homem e de mulher. Ele quer saber a porcentagem da população analfabeta em 2011. Como a gente vai fazer isso? Então, ó, qual que era a população... Deixa eu apagar aqui. Ó, a população... Cadê? Ó, ele fala assim: em 2011, quando foi realizado o último censo em Portugal, a população de residentes era de 10.557.600 habitantes. Então, a população total era essa. Quantos eram analfabetos? 499.336. Então, é isso que a gente vai fazer. Pega a calculadora, se quiser fazer direto, e coloca assim na calculadora, ó. 499.000, que é a quantidade de analfabetos em 2011. 936, dividido pela quantidade total, é o que a gente estava fazendo, tá, gente? Sem novidades aqui. 10.557.600. E multiplica, depois que apertar igual, multiplica por 100, tá? E aí você vai ter um resultado. Ou vocês também podem fazer usando a regra de 3. Como que é a regra de 3? O total de habitantes que tem lá em Portugal, que tinha, né, em 2011, não era 10.557.600? Então, isso era o meu total, 100%. Eu quero saber a porcentagem analfabeta, que era 499.936. Então, isso aqui eu vou chamar de X.
E aí a gente vai multiplicar cruzado e vai chegar no nosso valor de x. Eu não vou fazer aqui para não levar muito tempo. Eu vou fazer já esse aqui de cima, que é mais rápido, tá? Então, mas se você fizer dessa forma também, vai chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá. 499.936 dividido por 10.557.600 igual vezes 100. Vai dar 4,7%. Tá? Se fizer essa conta aqui, também vai dar 4,7%. Ok? Muito bem.